Nunca imaginei que um simples encontro mudaria minha vida para sempre. Olá, chamo-me Ana, tenho 30 anos, e está a história que transformou tudo o que eu acreditava saber sobre mim mesma e sobre os outros. Sou uma mulher de personalidade forte, nascida e criada em Évora, uma cidade cheia de história e charme no Alentejo. Trabalho com organização de eventos, profissão que me colocou em contato com inúmeras pessoas interessantes e situações inesperadas. Sempre fui independente, determinada e curiosa, características que me ajudaram a construir minha vida longe dos clichês. Numa noite de verão, participei de um evento sofisticado na Fundação Eugênio de Almeida, uma instituição cultural que sempre atrai um público seleto. Eu estava radiante, vestida com um vestido simples, mas marcante, que refletia meu estilo pessoal, elegante sem exageros, com um toque de ousadia. Andava pelo salão com confiança, sem imaginar que aquela noite reservava um encontro que abalaria minhas certezas. Foi ali que conheci Manuel, um empresário de 67 anos, renomado na região pela sua postura firme e pelos inúmeros negócios bem-sucedidos. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um olhar que revelava uma sabedoria profunda e, ao mesmo tempo, um mistério inquietante. Ele não era como os homens que eu costumava conhecer, tinha uma presença que impunha respeito e despertava curiosidade. Quando nossos olhares se cruzaram, senti uma mistura de surpresa e expectativa. Manuel aproximou-se com elegância, cumprimentou-me com um sorriso discreto e disse que havia notado minha presença desde o começo do evento. Suas palavras foram diretas, mas carregadas de uma gentileza que parecia esconder algo mais profundo. Naquele momento, percebi que não se tratava de uma simples apresentação, mas do início de uma história intensa, marcada pelo contraste entre a minha juventude inquieta e a experiência madura dele. Quando o evento terminou, eu me preparava para sair discretamente, mas Manuel apareceu ao meu lado com um olhar decidido. Pediu que eu o encontrasse na saída, sugerindo que tinha algo importante para me mostrar, algo além das formalidades da noite. O salão elegante ficou para trás, e o silêncio da rua parecia cúmplice daquele encontro. Manuel revelou não só sua presença, mas uma vontade clara de me conhecer verdadeiramente, sem máscaras ou convenções. Eu estava surpresa, não era comum que um homem tão experiente fosse tão direto e sincero. Ele falou com calma, mas suas palavras carregavam uma urgência inesperada. Disse que havia algo em mim que o intrigava, algo que não conseguia ignorar. O contraste entre nós ficou ainda mais evidente. Eu, jovem e curiosa, diante de um homem maduro que sabia exatamente o que queria. Percebi que aquele convite não era apenas para uma conversa, mas o começo de um desafio e uma descoberta que mudaria o rumo da minha vida. Manuel sorriu, como se já soubesse a resposta antes mesmo de perguntar. Eu hesitei, mas o magnetismo do seu olhar me puxava para perto, e aceitei. Naquela noite, diante da porta da minha casa em Évora, Manuel olhou-me com firmeza. Seus olhos diziam mais do que qualquer palavra. Eu sabia que aquele instante seria decisivo. Ele aproximou-se devagar, respeitando o tempo, mas carregando uma urgência sutil. Encostou a mão na minha cintura com um gesto seguro, mostrando que não estava ali só para conversar. O silêncio foi cúmplice e o mundo lá fora deixou de existir. Eu, jovem e curiosa, senti que estava diante de algo maior. Manuel, com sua experiência, sabia exatamente como conduzir aquele momento. Não havia pressa, mas havia intensidade. Cada gesto dele revelava a força de um homem que viveu muito e ainda tinha muito a oferecer. Foi então que me entreguei, não só fisicamente, mas de corpo e alma. Permiti que ele conduzisse, mostrando-me sua forma de viver o instante. Ao mesmo tempo, deixei claro que eu também tinha minha força, minha juventude e minha ousadia. O ambiente transformou-se. O ritmo acelerado do coração, o olhar fixo, os gestos firmes. Tudo se misturava numa dança silenciosa, como se estivéssemos num rodeio íntimo, onde cada movimento era um desafio e uma vitória. Manuel sorria surpreso com a minha entrega. Eu, por minha vez, descobria nele uma energia inesperada. Era rude e delicado ao mesmo tempo, firme e intenso, como quem sabe equilibrar força e ternura. No fim, percebi que não era um simples encontro, mas uma entrega verdadeira, um pacto silencioso entre juventude e experiência. E naquela noite, compreendi que nada seria igual depois daquele instante. Aquela noite na saída da Fundação Eugênio de Almeida ficou gravada em mim como um momento de pura transformação. Mal podia imaginar que o que começou como um encontro casual se tornaria o ponto de partida de uma jornada intensa e imprevisível. Depois daquele instante decisivo diante da minha porta, os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e curiosidade.
Manuel havia despertado algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes, uma vontade profunda de explorar o desconhecido, de desafiar os limites da minha própria experiência. Trabalhando na organização de eventos, eu estava acostumada a lidar com pessoas de todas as idades e histórias, mas Manuel era diferente. Ele tinha uma aura de mistério que me atraía e, ao mesmo tempo, me deixava alerta. Não era apenas a diferença de idade, mas a forma como ele carregava uma confiança natural, uma sabedoria que parecia vir de anos e anos de vivências intensas. Naquela semana, voltamos a nos encontrar várias vezes, sempre em locais discretos e requintados de Évora. Um pequeno café com vista para o jardim público, uma livraria antiga na Rua da República, até mesmo um banco de pedra na margem do rio Guadiana, onde conversávamos por horas. Cada encontro revelava um pouco mais da personalidade de Manuel. Ele falava sobre os negócios que conduzia, claro, mas também sobre as paixões que cultivava em segredo, a literatura, a música clássica e até mesmo a pintura, uma arte que ele dizia ter aprendido com um velho amigo em Lisboa. Eu, por minha vez, compartilhava histórias da minha infância em Évora, das minhas ambições e das minhas descobertas recentes no mundo dos eventos. Entre um café e outro, sentia que estávamos construindo algo raro, uma conexão que ia além das palavras. Mas havia sempre um ar de mistério ao redor dele. Manuel nunca falava sobre sua família, seus verdadeiros desejos ou os motivos que levavam a buscar algo tão intenso comigo. Isso me deixava intrigada e, confesso, um pouco inquieta. Em uma dessas tardes, enquanto caminhávamos pelas ruas estreitas e calcetadas do centro histórico, ele me fez um convite inesperado. Queria que eu acompanhasse a uma reunião importante na sua empresa, uma oportunidade única para eu entender melhor o seu mundo. Aceitei, claro, movida pela curiosidade e pelo desejo de conhecê-lo ainda mais. A ideia de entrar no universo corporativo de um homem como Manuel, tão experiente e poderoso, me fazia sentir viva e desafiada. Na manhã seguinte, vestida com um conjunto sóbrio, mas que realçava minhas formas com elegância, cheguei à sede da empresa dele, situada num edifício moderno, porém discreto, na zona empresarial de Évora. Manuel me recebeu com um sorriso contido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fez perceber que aquele dia seria decisivo. Durante a reunião, observei atentamente seu modo de agir, firme, persuasivo, dominando a sala com uma presença que não deixava dúvida sobre sua autoridade. Mas, mesmo no meio daquelas negociações, senti que havia algo mais ali, algo não dito, um segredo que Manuel guardava com zelo. Naquele instante, percebi que o desafio que ele me propunha ia muito além do profissional. Era uma prova para minha capacidade de entender, aceitar e talvez até abraçar um mundo completamente diferente do meu. Ao sair da empresa, com o coração acelerado e a cabeça cheia de perguntas, me dei conta de que estava entrando numa trama onde juventude e experiência não eram apenas contrastes, mas forças que se entrelaçavam de forma imprevisível. Mal sabia eu que esse encontro seria apenas o começo de uma série de acontecimentos que desafiariam tudo o que eu acreditava sobre confiança, desejo e poder. Os dias que se seguiram àquela reunião foram uma mistura de excitação e inquietação. Manuel despertava em mim um sentimento que eu não sabia nomear, algo que misturava fascínio e medo. Aquele homem experiente, com seus 67 anos, parecia carregar segredos que eu ainda precisava desvendar. Trabalhando nos bastidores dos eventos em Évora, minha rotina costumava ser previsível, mas agora tudo parecia girar em torno dele. Eu revivia cada palavra dita, cada gesto compartilhado, tentando encontrar pistas escondidas. Manuel era um enigma, e eu, apesar da minha juventude e confiança, sentia que estava entrando num território desconhecido e perigoso. Naquela noite, recebi uma mensagem dele, simples, direta. Encontramo-nos amanhã no Palácio do Giraldo. Há algo que preciso mostrar-lhe. O Palácio do Giraldo, com sua imponência e história, era um dos lugares mais emblemáticos da cidade, e o convite soava como um sinal de que algo importante estava prestes a acontecer. Cheguei ao local com o coração acelerado. Manuel esperava-me no salão principal, iluminado por candelabros que lançavam sombras dançantes nas paredes antigas. Ele estava vestido com um fato escuro, impecável, que realçava sua postura segura e elegante. Sem rodeios, ele começou a falar sobre sua vida, algo que até então nunca havia feito. Revelou que, por trás da imagem do empresário bem-sucedido, escondia uma história marcada por decisões difíceis, perdas e uma busca constante por algo que preenchesse o vazio que sentia. Enquanto ele falava, percebi que aquele homem forte escondia uma vulnerabilidade que o tornava ainda mais intrigante. Era como se, naquele momento, estivesse abrindo uma porta para o meu coração, convidando-me a entrar num mundo que poucos conheciam.
Manuel falou sobre a solidão que acompanha o poder, sobre os sacrifícios feitos para manter o império que construiu, e sobre o desejo de encontrar alguém que compreendesse não só o empresário, mas o homem por trás da máscara. Confessei a ele minhas próprias inseguranças, minhas dúvidas sobre o futuro e o medo de perder a liberdade que tanto prezava. Ele ouviu com atenção, sem julgamentos, oferecendo uma presença sólida e acolhedora. A conversa prolongou-se pela noite, entre sussurros e silêncios carregados de significado. Sentia-me atraída não só por suas palavras, mas pelo modo como ele me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Quando a madrugada chegou, Manuel segurou minha mão e disse que queria que eu acompanhasse numa viagem, uma oportunidade de escapar da rotina e descobrir o que realmente importava para nós dois. Fiquei dividida entre o desejo de me aventurar e o medo do desconhecido. A ideia de deixar Évora, mesmo que por poucos dias, mexia com minhas emoções de formas inesperadas. Naquele instante, soube que estava prestes a cruzar um limite, e que a decisão que tomasse poderia mudar para sempre o rumo da minha vida. Aquele convite não era apenas para uma viagem, era um convite para mergulhar num mundo onde paixão, mistério e poder se entrelaçavam de maneira avassaladora. E eu, Ana, estava pronta para aceitar o desafio, mesmo sem saber o que me esperava do outro lado. Aceitar o convite de Manuel para aquela viagem foi, sem dúvida, uma das decisões mais ousadas que já tomei na vida. Na manhã seguinte, arrumei minha pequena mala com o essencial, escolhendo roupas que misturavam conforto e um toque de elegância, um vestido leve, sapatilhas de couro macio e um colar delicado que ganhará de minha avó. Partimos no carro dele, um Mercedes preto, com o interior impecável, onde o cheiro de couro misturava-se ao aroma sutil de um perfume amadeirado que Manuel usava. Enquanto atravessávamos as paisagens douradas do Alentejo, sentia uma mistura de ansiedade e expectativa, um frio na barriga que anunciava que nada seria como antes. Manuel estava calmo, sempre atento ao volante, mas seu olhar, de vez em quando, encontrava o meu no retrovisor, carregado de uma intensidade que me fazia sentir vulnerável e ao mesmo tempo segura. Aquele homem, com seus cabelos grisalhos e postura imponente, parecia carregar o peso de muitas histórias, mas naquela viagem, prometia ser simplesmente ele, sem máscaras. Chegamos a Monsaraz no final da tarde, quando o sol começava a tingir o céu de tons alaranjados e rosados. A vila medieval, com suas muralhas centenárias e ruas de pedra, parecia um cenário perfeito para o que estava por vir. Manuel reservou uma suíte numa pequena pousada com vista para o lago Alqueva, um refúgio de tranquilidade e beleza. O quarto era simples, mas aconchegante, com uma janela grande que deixava entrar a luz dourada do entardecer. Manuel abriu uma garrafa de vinho tinto da região, um alentejo encorpado, e serviu 2 taças enquanto nos sentávamos na varanda para apreciar a paisagem. Conversamos sobre trivialidades, o tempo, a beleza de Monsaraz, a simplicidade da vida no campo. Mas, por trás das palavras, sentia uma tensão crescente, uma eletricidade no ar que tornava cada gesto carregado de significado. Ele se aproximou lentamente, o olhar fixo no meu, e suas mãos, grandes e firmes, tocaram suavemente meu rosto. Um arrepio percorreu meu corpo. Aquele toque, ao mesmo tempo delicado e decidido, fez meu coração disparar. Manuel não precisava dizer nada, o silêncio entre nós era mais eloquente do que qualquer palavra. Naquela varanda, sob o céu que começava a se encher de estrelas, entreguei-me ao momento, deixando que a mistura de desejo e mistério nos envolvesse completamente. O tempo parecia suspenso, e eu sentia que cada segundo ali era uma promessa, uma porta aberta para um mundo onde a idade e as diferenças não importavam, apenas a intensidade do que compartilhávamos. Vestido com uma camisa branca levemente desabotoada, Manuel exibia um charme que me deixava sem fôlego. Eu, num vestido preto justo que acentuava minhas curvas, sentia-me atraente e segura, pronta para o que quer que aquela noite reservasse. Enquanto a noite avançava, nossos corpos se aproximaram num ritmo suave e intenso, uma dança silenciosa onde cada toque era uma descoberta, cada olhar um convite para ir mais fundo. Foi ali, naquele refúgio no coração do Alentejo, que percebi que aquela viagem não seria apenas uma fuga, mas o início de uma ligação que desafiava todas as minhas certezas sobre amor, desejo e entrega. E assim, entre o brilho das estrelas e o murmúrio do vento, deixei-me levar por Manuel, sabendo que aquela noite marcaria um antes e um depois na minha vida. Aquela noite em Monsaraz ficou gravada em minha memória como um turbilhão de sensações que eu ainda tentava compreender. Manuel e eu nos entregamos a um momento onde o tempo parecia perder o sentido, e a intensidade entre nós se tornava quase palpável. Ao amanhecer, a luz suave que invadia a suíte revelou um Manuel diferente, mais vulnerável, quase humano. Era como se, naquela noite, ele tivesse deixado cair as máscaras que o poder e a experiência construíram ao longo dos anos.
Eu, por minha vez, sentia que precisava corresponder àquela entrega, mostrar que minha juventude não era apenas curiosidade, mas também força e sensibilidade. Passamos o dia explorando a vila e seus arredores. Monsaraz, com suas ruas estreitas e casas brancas, oferecia um cenário perfeito para o que se tornava uma história que ia além do óbvio. Caminhamos até o castelo, onde a vista para Alqueva era de tirar o fôlego. Lá, entre as pedras antigas, Manuel falou pela primeira vez sobre seus sonhos mais profundos, algo que nunca havia compartilhado antes. Ele confessou que, apesar de todo o sucesso, sentia um vazio que o acompanhava desde a juventude, uma busca por algo que não podia ser comprado nem conquistado através de negócios. Ouvir aquelas palavras vindas dele, um homem tão imponente, mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Eu compartilhei minhas próprias inseguranças, o medo de não ser suficiente, de que a diferença entre nós pudesse ser um obstáculo intransponível. Manuel segurou minha mão com firmeza e disse que, para ele, a idade era apenas um número, e que a verdadeira conexão vinha da intensidade do que se vive e sente. À medida que o dia avançava, senti crescer dentro de mim um desejo de ir além, de explorar aquela relação que ia muito além do físico. Manuel era mais do que um empresário ou um homem maduro. Ele era um desafio, um mistério que eu queria desvendar. Naquela tarde, voltamos para a pousada, onde a atmosfera entre nós se tornou ainda mais carregada de emoção. Manuel preparou um jantar simples, mas delicioso, e entre risos e olhares furtivos, a tensão aumentava. Ele me olhava de um jeito que me fazia sentir desejada e única, e eu, vestida com um vestido vermelho que caía suavemente sobre meus ombros, sentia-me pronta para entregar-me completamente. Depois do jantar, sentamo-nos perto da lareira, onde o calor das chamas parecia refletir a intensidade do que acontecia entre nós. Manuel puxou-me para perto, e seus beijos foram mais profundos, mais cheios de significado do que antes. Cada gesto seu revelava uma mistura de experiência e ternura, uma combinação que me deixava sem fôlego. Eu sentia que estava aprendendo a dançar uma coreografia antiga, cheia de códigos secretos entre dois corpos que se descobriam. Naquele momento, percebi que a relação que estávamos construindo não era apenas sobre prazer, mas sobre confiança, entrega e a vontade de se deixar transformar pelo outro. Manuel, com sua postura firme mas olhar suave, parecia entender que eu precisava ser respeitada em minha força e em minha vulnerabilidade. E assim, naquela suíte em Monsaraz, entre o silêncio da noite e o calor da lareira, dei o passo definitivo para um caminho onde juventude e experiência se uniam numa dança intensa e delicada. Mal sabia eu que os desafios que viriam nos próximos dias seriam ainda maiores, e que aquela entrega era apenas o começo de uma história que mudaria tudo o que eu acreditava sobre amor e poder. Depois daquela noite em Monsaraz, a intensidade do que vivíamos parecia crescer a cada instante, deixando-me ao mesmo tempo encantada e assustada. Nunca imaginei que um encontro pudesse mexer tanto com minhas emoções, nem que eu me entregaria de corpo e alma a alguém tão diferente de mim. Mas, à medida que os dias passavam, comecei a refletir sobre o que tudo aquilo significava. Manuel, com sua maturidade e experiência, parecia ser um homem que sabia o que queria, e não tinha medo de ir atrás. Eu, jovem e cheia de sonhos, sentia-me atraída por essa força, mas também questionava se estava preparada para lidar com as complexidades que aquela relação trazia. Pensei nas palavras que ele dissera sobre a solidão que acompanha o poder, e percebi que, por trás daquela fachada de empresário bem-sucedido, havia um homem vulnerável, mas também determinado a encontrar sentido em sua vida. Ao mesmo tempo, me questionava se minha juventude e impulsividade poderiam ser suficientes para enfrentar os desafios que Manuel carregava. Será que eu conseguiria compreender seus silêncios, suas decisões difíceis, suas dores escondidas? Lembrei-me também das minhas próprias inseguranças, do medo de perder a independência e a liberdade que tanto valorizei até então. Será que aquela entrega seria um risco demais? Mas, apesar das dúvidas, não conseguia negar o magnetismo que nos unia. Cada gesto, cada olhar, cada toque parecia um convite para ir além, para explorar uma conexão que ia muito além do físico. Recordei a maneira como Manuel me segurava a mão, a intensidade do seu olhar, a delicadeza com que conduzia nossos momentos juntos. Era como se, apesar da diferença de idade, ele soubesse exatamente como equilibrar força e ternura, intensidade e respeito. Pensando em tudo isso, percebi que aquela relação não era apenas uma aventura passageira, mas um desafio que me convidava a crescer, a enfrentar meus medos e a descobrir novas facetas de mim mesma. Reflete sobre as possibilidades e os riscos, e entendi que, para viver algo tão intenso, seria preciso coragem e entrega verdadeira. Naquela noite, antes de adormecer, senti a certeza de que nada voltaria a ser igual. Manuel havia despertado em mim uma força que eu não sabia que existia,
e eu estava pronta para enfrentá-la. Mas, no fundo, uma pergunta ainda martelava minha cabeça. Até onde eu estava disposta a ir nessa relação que misturava desejo, poder e mistério? Essa dúvida, mais do que nunca, me acompanhava, preparando o terreno para os acontecimentos surpreendentes que estavam por vir. Pois, embora a conexão entre nós fosse intensa, algo ainda desconhecido pairava no ar, uma sombra que prometia mudar tudo de forma inesperada. E eu, Ana, sabia que estava prestes a viver momentos que me desafiaram a repensar tudo o que acreditava sobre amor, confiança e entrega. Nunca poderia imaginar que a relação com Manuel, que parecia caminhar para algo intenso e sincero, tomaria um rumo tão inesperado. Aquele convite para a viagem, as conversas profundas, o toque delicado e firme, tudo parecia revelar um homem aberto e disposto a se entregar. Mas havia algo que eu ainda não sabia, algo escondido por trás daquele olhar intenso e daquela postura segura. Alguns dias após nosso retorno de Monsaraz, recebi uma mensagem que mudou completamente o clima entre nós. Manuel pediu para nos encontrarmos num lugar diferente, um antigo palacete na zona histórica de Évora, conhecido como Casa dos Bicos, um local carregado de história e mistério. Ele disse que precisava me mostrar algo, algo que não podia ser dito em palavras. Cheguei ao palacete com o coração acelerado, vestida com um vestido azul escuro, justo na medida certa para realçar minhas curvas, combinado com saltos elegantes que me davam uma postura firme sem perder a feminilidade. Manuel me esperava na entrada, trajando um fato cinza escuro, com a gravata ligeiramente afrouxada, um sinal de que aquele encontro seria diferente de tudo que já vivemos. Assim que entramos, senti o ar denso, carregado de segredos. O interior da Casa dos Bicos era uma mistura de luxo antigo e toques modernos, com paredes cobertas por quadros e objetos que pareciam contar histórias de gerações passadas. Manuel conduziu-me até uma sala reservada, onde sobre uma mesa repousavam documentos antigos, fotografias em preto e branco e uma caixa de madeira fechada. Ele parecia nervoso, algo que nunca tinha visto nele antes. Com uma voz baixa e firme, começou a revelar uma parte da sua vida que até então estava oculta. Contou-me que, além dos negócios e da imagem pública, existia um passado marcado por decisões controversas e por uma rede de relações que iam muito além do que eu poderia imaginar. Manuel confessou que havia forças poderosas contra ele, pessoas que não queriam que certas verdades viessem à tona, e que por isso precisávamos ser cautelosos com tudo que compartilhássemos dali em diante. Aquela revelação fez meu coração disparar, não pela surpresa em si, mas pelo peso que senti cair sobre meus ombros. De repente, aquele homem que parecia tão seguro e impenetrável mostrava uma face frágil, quase humana, e eu percebi que estava envolvida numa trama que ia muito além do meu mundo simples e organizado. Enquanto ele abria a caixa de madeira, revelou um conjunto de cartas, algumas datadas de décadas atrás, outras mais recentes, que indicavam uma história de intrigas, alianças e traições. Manuel olhou para mim e disse que precisava da minha ajuda para desvendar esses segredos e proteger tudo o que construíra. Eu, Ana, que até então pensava ser apenas uma mulher curiosa e independente, sentia agora o peso de uma responsabilidade que jamais imaginei carregar. Aquele encontro na Casa dos Bicos não era apenas uma revelação, mas o início de um desafio que colocaria à prova nossa confiança, nossa coragem e o laço que estávamos construindo. E, naquele momento, percebi que a história que eu pensava conhecer estava prestes a se transformar em um mistério que exigiria muito mais do que paixão e desejo. Mal sabia eu que o próximo passo nos levaria a um caminho perigoso, onde o passado e o presente se chocariam, e onde nada seria o que parecia ser. Aquele momento na Casa dos Bicos ficou marcado na minha memória como o instante em que tudo mudou de verdade. Manuel, com seu olhar firme e uma expressão que misturava tensão e determinação, abriu a caixa de madeira diante de mim, revelando documentos e cartas que pareciam saídos de um romance de suspense. Enquanto folheava as folhas amareladas pelo tempo, ele explicou que aquelas correspondências continham segredos que poderiam abalar não só seu império empresarial, mas também sua vida pessoal. Ali estavam provas de alianças ocultas, traições veladas e promessas quebradas que remontavam a décadas atrás, envolvendo pessoas influentes do Alentejo e até mesmo além das nossas fronteiras. Eu, Ana, sentia meu coração acelerar a cada palavra, percebendo que estava envolvida numa teia complexa de interesses e perigos que ultrapassavam qualquer coisa que eu já tivesse vivenciado. Manuel parecia carregar um fardo enorme, e aquele momento nos uniu ainda mais, pois ele confiava em mim para enfrentar aquilo ao seu lado. Ele revelou que, nos últimos meses, vinha sendo alvo de ameaças veladas, telefonemas anônimos e até mesmo tentativas de sabotagem nos negócios. Tudo indicava que alguém queria destruí-lo, mas ele ainda não sabia quem estava por trás dessa trama. Naquele instante, senti um misto de medo e excitação.
O mundo que eu conhecia, de eventos e encontros casuais, dava lugar a um universo sombrio e perigoso, onde cada passo precisava ser calculado com precisão. Manuel olhou para mim e disse que precisava da minha ajuda para desvendar aquele mistério, para encontrar quem estava tentando derrubá-lo e proteger tudo que ele havia construído com tanto esforço. Eu, que até então pensava estar apenas vivendo um romance improvável, percebi que estava sendo convocada para um jogo muito maior, onde confiança e lealdade seriam as armas mais importantes. Naquela sala silenciosa, com as sombras dançando nas paredes, senti que nossa relação deixava de ser apenas uma história de desejo para se tornar uma aliança, uma parceria que poderia ser a única forma de vencermos as batalhas que nos aguardavam. Manuel me entregou uma carta com selo antigo, dizendo que aquele era o primeiro indício concreto que teríamos para começar a desvendar a teia de intrigas que nos cercava. Ao sair da Casa dos Bicos naquela noite, o peso da responsabilidade parecia quase insuportável, mas ao mesmo tempo uma chama de coragem e determinação ardia dentro de mim. Sabia que, a partir daquele momento, nada seria mais como antes. Eu, Ana, estava prestes a mergulhar num mundo onde o perigo espreitava a cada esquina, e onde a verdade poderia ser a maior arma, ou a pior armadilha. E enquanto caminhava pelas ruas antigas de Évora, com a carta apertada na mão, uma pergunta martelava minha mente. Em quem eu realmente podia confiar? Esse mistério, essa dúvida, seria o começo de uma jornada que desafiaria tudo o que eu acreditava sobre amor, poder e lealdade. A tensão que se instalou após a revelação na Casa dos Bicos crescia a cada instante, como uma tempestade prestes a explodir. Eu, Ana, sentia-me como se estivesse no centro de um turbilhão, onde cada gesto, cada palavra, carregava um peso quase insuportável. Manuel, com seu olhar sombrio e determinado, parecia carregar o destino de uma batalha silenciosa que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. As semanas seguintes foram um verdadeiro teste para nossa relação. Passávamos horas analisando documentos, cartas e telefonemas suspeitos, tentando montar um quebra-cabeça que parecia nunca ter fim. A cumplicidade entre nós crescia, mas também a sensação de perigo iminente. Manuel, com sua postura firme, ainda conseguia ser delicado nos momentos certos. Eu, por minha vez, mostrava uma força que até então desconhecia, enfrentando o desconhecido com uma mistura de coragem e vulnerabilidade. Mas o que eu não esperava era a profundidade da teia em que estávamos envolvidos. Descobrimos que as traições não vinham apenas de rivais empresariais, mas de pessoas que Manuel considerava próximas, alguém do seu círculo íntimo que, secretamente, armava contra ele. A revelação foi como um golpe no estômago. A sensação de traição misturava-se à raiva e à incredulidade. Como alguém tão próximo poderia trair a confiança de forma tão cruel? Enquanto tentávamos lidar com essa verdade dolorosa, percebi que a confiança entre Manuel e eu era a única âncora que nos mantinha firmes. Cada olhar, cada toque, reforçava a certeza de que estávamos juntos naquela luta, mesmo quando tudo parecia desmoronar ao nosso redor. Mas a intensidade da situação começou a refletir-se também na nossa relação. A mistura de desejo, medo e adrenalina criou uma atmosfera quase eletrizante, onde cada encontro se tornava uma explosão de sentimentos conflitantes. Manuel, com seu jeito firme e ao mesmo tempo delicado, mostrava que sabia equilibrar força e ternura, conduzindo-me numa dança onde o perigo era parte do jogo, e a paixão, a recompensa. Eu, vestida com um vestido de seda cor vinho, sentia-me ao mesmo tempo poderosa e vulnerável, pronta para enfrentar o que quer que viesse, mas consciente de que estávamos num campo minado. Os eventos se sucediam numa velocidade quase incontrolável, como se estivéssemos num filme de suspense, onde cada passo em falso poderia ser fatal. E no meio desse turbilhão, uma pergunta insistente ecoava na minha mente. Até onde estávamos dispostos a ir para proteger o que construímos? A resposta, entretanto, não viria fácil, e o próximo capítulo dessa história prometia ser ainda mais intenso, revelador e perigoso do que eu jamais poderia imaginar. Aquela noite, vestida com um vestido preto justo que realçava minhas curvas, eu sabia que estava diante do momento mais decisivo da minha vida. Manuel e eu, imersos numa mistura de desejo e tensão, estávamos prestes a enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também os desafios que o presente nos impunha. O ar estava carregado, cada gesto nosso carregava um significado oculto, cada olhar revelava segredos que ainda não tinham sido desvendados. Manuel, com seus olhos profundos, parecia ler minha alma, enquanto eu tentava decifrar as camadas que escondiam seu verdadeiro eu. Naquele instante, o mundo lá fora desapareceu. A única coisa que importava era a intensidade do que vivíamos, a dança silenciosa entre força e vulnerabilidade, entre paixão e medo.
Mas, no fundo, uma sombra pairava sobre nós, uma ameaça invisível, um segredo prestes a explodir e mudar tudo para sempre. Enquanto nossos corpos se entrelaçavam, percebi que, apesar da entrega completa, ainda havia mistérios não revelados, peças soltas que poderiam destruir a frágil aliança que construímos. Manuel segurou meu rosto com ternura e sussurrou palavras que me fizeram estremecer. Ana, confie em mim, mas esteja preparada. O que vem aí vai desafiar tudo o que somos. Foi nesse momento que o telefone tocou, cortando o silêncio com uma urgência inesperada. Manuel atendeu, e seu rosto mudou instantaneamente, ficando pálido e tenso. Ele desligou sem dizer uma palavra, mas o olhar que lançou a mim dizia mais do que qualquer explicação. Aquela chamada era a confirmação de que o perigo estava mais próximo do que jamais imaginamos. Eu senti meu coração acelerar, uma mistura de medo e adrenalina tomando conta do meu corpo. Manuel levantou-se e caminhou até a janela, olhando para as ruas silenciosas de Évora, como se tentasse antecipar o que estava por vir. Naquele instante, percebi que nossa história, que começou com um encontro casual e um desejo intenso, estava prestes a entrar numa fase onde amor, mistério e perigo se entrelaçariam de maneira irrevogável. E eu, Ana, sabia que estava preparada para enfrentar o que quer que o destino nos reservasse, porque, afinal, nada na vida vale a pena se não for vivido com intensidade e coragem. Mas a pergunta que ficou no ar, pesando como uma sentença, era: até onde estaríamos dispostos a ir para proteger aquilo que amamos? E enquanto a noite avançava, o silêncio na sala parecia prenunciar que o próximo capítulo dessa história seria o mais surpreendente e dramático de todos.